Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saudações cristãs a todos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde sempre os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Somos pecadores naturais. Veja que não precisamos fazer o mínimo esforço para ter um pensamento errado, para ter uma ideia errada. E o pior de tudo isso de ter essa natureza maldita, trágica, é que concordamos com as nossas ideias erradas. Desejamos em fazer o que é errado, porque aquilo vai nos proporcionar um ganho, um prazer, uma realização. Temos consciência de que é errado, mas ainda assim, dentro de nós está lá o desejo que vale a pena, que vamos obter vantagem. Mas veja, a gente fala em pecado, uma coisa tão simples que a gente nem teme, nem se preocupa, a gente nem reflete sobre o que é pecado. Mas pecado é grave. O salário do pecado, como acabamos de ler aqui em aos Romanos capítulo 6, versículo 23, é a morte. Então vamos a um exemplo bem dramático do que é pecado. Existem duas leis que não podem ser transgredidas. É transgredir e sofrer a consequência ou imediata, ou no curto, ou no longo prazo, ou na eternidade. A pior dessas consequências é a consequência da eternidade. Vamos lá. Duas maneiras de transgredir. Você pode transgredir a lei moral de Deus, que é muito natural, a lei moral, e você pode transgredir as leis da natureza. Você sabe muito bem, por exemplo, em caso da lei da natureza, que é a lei da gravidade, que tudo que sobe, que tem um determinado peso, vai descer. Você sabe que qualquer coisa que você lance de um prédio de 20 andares ou menos, vai descer, não vai flutuar. E aí alguém decide que esse negócio de lei da natureza não precisa ser obedecido, que lei da gravidade é mentira. E vai provar que consegue flutuar e vai voar. E sobe lá no 23º andar do prédio e vai desafiar a lei da natureza. E vai pular de lá porque vai flutuar. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai cair e inevitavelmente vai morrer. Então ele tem aí uma consequência por transgredir uma lei natural, uma lei da natureza. Agora, quanto à lei moral, não é diferente. Se você transgredir a lei, se você é invejoso é aquela pessoa que se sente infeliz com o sucesso do outro. Ele deseja o mesmo sucesso e tem raiva do sucesso do outro. Esta inveja, a pessoa não escolhe ser invejoso. Isto se manifesta dentro dele de forma natural. Ele desenvolve isso em si, até mesmo de forma inconsciente, e ele é invejoso.
Ele não está invejoso, ele é um ser que possui inveja. Se não buscar a libertação desse mal, ele vai continuar invejoso, ele concorda em ser assim. Se continuar transgredindo essa lei moral, que seja da inveja ou do furto, ele ou ela não escolheu a partir de um determinado dia, ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a furtar, tá aí uma grande ideia. Não, não é assim. É algo que ele é, o ser gosta do furto e é praticante do furto, e está transgredindo uma lei moral, e se continuar transgredindo essa lei moral, poderá sofrer uma consequência imediata aqui mesmo, sendo preso, e ainda, pior ainda, sofrer a consequência de transgredir essa lei moral, recebendo a punição eterna. Então, pecado não é uma coisa simples, e todos nós temos algum tipo de fraqueza. E o pior, que a gente não luta contra essa fraqueza. A gente não luta, a gente não busca Deus pedindo solução. Então, reflitamos. Lute contra o pecado. Porque no pecado, veja só, você entra com o pescoço e o pecado entra com a guilhotina. Deus abençoe.